Fala pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gianluca, eu sou filho do pastor Hernando Santos e eu tenho um recadinho para você agora. Mas antes, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e receber novos vídeos. E aqui na minha mão eu tenho o mais novo lançamento da nossa editora, que é o livro Transferência de Unção. Eu viajei com meu pai, que é o pastor Hernando Santos, e eu posso dizer que essa foi a mensagem que ele mais pregou ao longo dos anos sobre a terceira e última onda de poder e avivamento que poderemos vivenciar na nossa terra. E você que ficou interessado nesse livro, entre agora no nosso site www.editoravem.com e adquira esse livro que já está disponível na loja. E além desse livro nós temos outros materiais como livros, pendrives, camisetas e muito mais, tá joia? E não esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem, eu creio que vai ser poderosa na sua vida. Deus abençoe. A você que não é membro da Graça Church, mas nos acompanha pelas redes sociais e pelo nosso canal, sejam bem-vindos. A partir desse culto, eu estarei em todos os cultos online com uma série profética. Como que vai funcionar essa série? Pastor, só tem as palavras prontas? Eu vou ser bem sincero com você, não tenho. Tenho, mas para essa série não tenho. Eu estava dentro do avião, o Senhor me deu essa primeira palavra e eu falei, Senhor, e as demais palavras? Ele disse, eu te dou depois dessa. Como é que Deus falou com o Senhor? Falou desse jeito que você está ouvindo. Falei, Senhor, e as demais palavras? Ele disse, eu te dou depois dessas. Quando eu saí de viagem, o Senhor já falou, eu vou te dar a palavra. E aqui está a palavra. Você vai deixar a sua Bíblia aberta em Daniel no capítulo 5, a partir do versículo 1. Antes de nós lermos o texto, preste atenção. Aqui nós temos, deixa eu contar quantos estão aqui, é equipe de trabalho. Pastor Emerson, faz parte do grupo de risco, mais de 70 anos. Pastor Lorival faz parte do grupo de risco, mais de 60 anos. O Gil não faz parte porque é menor de 10 anos. Né? Pelo menos pelo tamanho é menor de 10 anos, né? Pastor Edson, aquele ali, o sangue dele é 99,9. E eu e o Paulinho, o garotão, sem chance, né, Paulinho? Nem barba, gente, só criança. Mas está a Dorinha lá atrás também, está o Pedro, com aquela barba perigosa dele. Está a Cléo, está o Marcos, a Mônica e o querido Osni, e o Juliano na técnica, e o meu filho, o Gianluca. Esse é o grupo que está aqui, mas nós temos uma multidão de centenas de pessoas nos assistindo agora do outro lado, e é centenas mesmo. E enquanto você está compartilhando, eu quero que você propague isso, porque a palavra hoje é muito poderosa. A primeira coisa que eu quero dizer a você, nesse momento de extrema importância, olhe bem para mim e preste muita atenção. É possível falarmos que esse momento é apocalíptico? Nós não sabemos. Mas também podemos dizer que esse momento não é apocalíptico? Também não podemos. Podemos falar, não, isso não tem nada a ver com apocalipse, não tem nada a ver com profecia. É um absurdo a gente falar isso. Qualquer coisa no mundo hoje tem a ver com apocalipse. Nós caminhamos sobre páginas da Bíblia. Todas as coisas hoje são cumprimentos proféticos e profecias. Então a gente também dizer, não, isso não tem nada a ver com a volta de Jesus, não sei o quê. Bom, você tem coragem de dizer isso? Eu não tenho. Mas também nós podemos dizer, isso é porque Jesus volta agora essa semana? Nós não sabemos. Diante desses fatos, a igreja, nós, e a minha maneira de pregar é sempre com cautela. Mas a Bíblia nos ensina a estarmos preparados a qualquer coisa. O que eu vejo esse momento? Eu vejo como um dos sinais proféticos mais poderosos. Eu vou dizer para você, eu tenho 39 anos de idade, e essa situação no mundo hoje é o maior sinal que eu já vi de toda a minha vida. Eu nunca vi o mundo parar, nunca vi tanta coisa triste. Na Itália chega para mim, vocês sabem, eu tenho muitos amigos na Itália, que chegou para mim contatos na Itália, que chegou o momento que as pessoas têm que escolher quem deve morrer e quem deve viver. Não, esse aqui não tem como, esse aqui, essa tem filho, essa não tem, então essa aqui morre, esse vive.
O primeiro-ministro japonês decidiu que acima de 80 anos tem que morrer rápido. Olha o momento que o mundo chegou, senhores. Se nós percebermos, o mundo nesse exato momento está prostrado diante de uma coisa invisível. O dinheiro do mundo não pode resolver e nem pode resolver. O presidente do Banco Santander morreu hoje. O banco mais rico do mundo. O primeiro é o Banco Boston. O segundo banco mais rico do mundo é o Banco Santander. Morreu hoje pelo contágio desse vírus. Dizer que isso não é profético, dizer que isso não é apocalíptico, é de uma irresponsabilidade sem tamanho de qualquer pastor e qualquer líder. Podemos passar esse vírus e as coisas se normalizarem e dizer, está vendo? Jesus não voltou, mas vai vir outros. Aí eu te pergunto, qual é a chance da situação melhorar? O vírus vai passar, mas as nações estarão em frangalhos financeiramente falando quando passar tudo isso, porque já estão falando de uma recessão global sem precedentes. Desempregos. Nos Estados Unidos, está falando que daqui 3 meses terá 6% de desemprego. Estão falando em mandar 10 milhões de pessoas embora. Nos Estados Unidos, eu estava lá assistindo a programação. Eu nem vou falar no Brasil. Diante desses fatos, eu tenho uma palavra para você muito importante quanto a isso. Primeiro, o diabo não tem poder de parar o mundo dessa forma. Ele não só não tem o poder, como não tem autoridade. Satanás não pode parar o mundo dessa forma. Segundo ponto, toda vez que foi obra de Satanás no mundo, o primeiro a morrer é criança. Toda vez que Satanás atinge o mundo, primeiro a morrer é criança. No Egito, quando ele queria perseguir o tal do libertador e Messias de Israel, ele matou todas as crianças. Não sobrou uma criança. Antes da vinda de Jesus, mais uma vez, Satanás, não sabendo que era o Messias e querendo perseguir a vinda do Messias, ele matou todas as crianças até 2 anos de idade. No período de Adolf Hitler, um protótipo de anticristo, os primeiros a ir para as câmaras de gases eram as crianças. Quando temos uma atividade predominantemente demoníaca no mundo, os primeiros a sofrer são as crianças. Olhe para as guerras. Veja as crianças como estão. E se você for analisar hoje, com esse vírus que parou o mundo, por incrível que pareça, as crianças estão protegidas. Obviamente eu não estou falando das crianças com grupo de risco, que aí elas não podem pegar nem a gripe do influenza ou qualquer outra gripe. Elas têm que cuidar com qualquer coisa, não só com coronavírus. Mas se você for olhar, a situação poderia ser pior. Por quê? Você já imaginou se nossas crianças ficassem susceptíveis e começassem a morrer uma atrás de outra criança, o pânico que seria no mundo? O que nós estamos vendo? De alguma forma, não sabemos, de uma forma sem percebermos, as crianças estão protegidas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. A palavra que Deus me deu, eu vou dizer agora. E agora escute o que eu vou te dizer. Quando essa situação acabar, vai deixar uma sequela no mundo sem precedente. Senhoras e senhores, eu não estou aqui como profeta do caos. Você não precisa ser profeta do caos com o caos instalado. O caos não está precisando de profeta. Ele por si já disseminou sua profecia. Mas eu estou aqui para alertar a você a situação que nós vemos em termos proféticos. Eu não sou médico, não sou infectologista, não sou cientista, não sou do Ministério da Saúde, sou pregador da palavra e agora é minha hora de trazer a coisa aos olhos da espiritualidade. Quando a situação acabar, a encontrar vacina, 3 coisas, das 3 aqui, uma vai acontecer no mundo. Você está me assistindo agora. Anota o que você está assistindo e você vai cobrar de mim. Põe a data de hoje. Hoje é 18.
dia 18, 15, 20 para as 9 da noite. Pastor Hernani disse que quando a situação acabar, de 3 situações, uma vai acontecer. Mas isso eu vou falar domingo de manhã. Domingo de manhã, das 3 situações, uma vai acontecer com o mundo. E isso é profecia. Das 3, uma vai acontecer quando essa situação global acabar. Portanto, eu quero que você pegue e abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 5. É a palavra que Deus me deu dentro do avião. Muito tempo depois, em certa ocasião, o rei Belsazar, Bel significa proteja o rei, ofereceu um banquete para 1000 dos seus membros da corte, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto desfrutava com avidez da bebida, Belsazar deu ordens expressas para que lhe trouxesse as taças de ouro e de prata que seu pai Nabucodonosor tinha esfoliado do templo de Jerusalém, a fim de que o rei Belsazar e os seus nobres mais chegados e suas mulheres e concubinas bebessem dessas taças preciosas. Então rapidamente lhe trouxeram as taças de ouro que haviam sido saqueadas da casa de Deus em Jerusalém, e o rei e seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam à vontade das taças. Entretanto, enquanto saboreavam vinho, cantavam e louvavam seus deuses de ouro, prata e bronze, de ferro, madeira e pedra. De repente, surgiu a imagem dos dedos de uma imensa mão humana, que começaram a escrever na parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei Belsazar observou atentamente o movimento daquela mão enquanto ele escrevia. Então o seu rosto foi ficando cada vez mais pálido, ele ficou apavorado, que os seus joelhos batiam um com o outro e as suas pernas perderam a força e vacilaram. Aos berros o rei mandou chamar imediatamente os adivinhos, astrônomos, os místicos, e determinou a esses sábios da Babilônia: quem conseguir ler essa escrita e me declarar a sua verdadeiro significado, receberá um manto de púrpura real, ganhará uma corrente de ouro para o pescoço e será nomeado o terceiro da importância no governo do meu reino. Então todos os místicos e sábios do reino vieram, mas não foram capazes de ler aquela enorme imagem de mão humana, que a mão humana havia escrito. Tampouco conseguiram dizer ao rei o significado daquelas letras e palavras. Diante dessa situação, o rei Belsazar ficou completamente perturbado e amedrontado, e o seu semblante ainda muito pálido. Todos os seus convidados e os membros da sua corte também estavam aterrorizados. Também a rainha, mãe, ouvindo os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na grande sala do banquete e acudiu, dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbe os teus maus pensamentos, nem se desfaleça a tua fisionomia. Eis que há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses. Na época de teu pai, o rei Nabucodonosor, todos os consideravam um homem iluminado, dono de uma rara inteligência, prudência e uma sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Nabucodonosor, teu pai, quando exerceu o seu reinado, o considerou o chefe dos magos, dos adivinhos e dos encantadores, dos astrólogos e de todos os místicos. Comprovou-se que este homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, fora aquinhoado com extraordinário raciocínio e também com uma especial capacidade de interpretação, sonhos e solucionar enigmas e mistérios. Ordena, pois, que Daniel seja chamado. Com certeza te revelará o segredo e o sentido dessa escrita na parede. Senhoras e senhores, nós estamos vivendo um momento sem respostas. Os reinos e os reis do mundo estão com uma escrita sem resposta. Os profetas e os pastores não têm coragem, muitos deles, de dizer o que se passam para não serem taxados de profetas do caos, apocalípticos. E uma geração inteira morre quando o profeta é mudo e não vê. É no meio do caos que a igreja se levanta. O pior momento do mundo é sempre o melhor momento da igreja.
É para esse momento que o Senhor precisa da igreja. Mas a igreja não é aqui em quatro paredes. A igreja é a igreja. Aonde você está, você é a igreja. No entanto, nós vivemos um momento sem respostas. O mundo não tem respostas. Eu não sei se você crê no que eu vou falar, mas eis o que o Senhor me disse sobre esse momento que estamos vivendo, e aqui inicia a minha série de palavras proféticas que o Senhor está entregando em meu coração para esse momento e para a igreja do Senhor. Todo mundo sabe a história de Daniel com o rei Belsazar. Daniel também se chamava Belsazar, nome dado de ambos por Nabucodonosor. Então agora esse rei profano decide pegar as taças do templo do Senhor e beber e profanar utensílios do templo. Profanar o que era de Deus. E agora aparece uma mão. Agora vejam, senhores, uma mão visível aos olhos de todos. Uma visão aberta. Uma mão grande, mão de homem, e que escreve na parede em aramaico termos desconhecidos que ninguém sabe decifrar. O rei Belsazar entra em pânico e todo pálido, pede socorro dos adivinhos, promete riquezas, ser o segundo do reino, mas ninguém consegue decifrar. Então a mãe do rei, que conhecia Daniel, conta-lhe sobre Daniel e manda chamá-lo. Pastor, esse é o momento que precisam-se de profetas. E você dessa igreja vai completar esse ano 2 anos, no mês de agosto, que eu estou aqui nessa igreja em Curitiba pastoreando. Você de Campo Largo sabe que há 7 anos, vai fazer 7 anos, eu venho pregando. Não sei, de alguma forma, eu esperava que esse momento iria acontecer. Isso é tão verdade, mas tão verdade que alguns meses atrás eu chamei a minha esposa e levei a gerente do banco na nossa editora e disse para ela que eu queria fazer um seguro de trabalho. E ela me perguntou, que tipo de seguro o senhor pretende fazer? Olha, imagine você, eu disse a ela, que o mundo pare, como na greve dos caminhoneiros, mas o mundo todo, e eu não consiga mais viajar, eu preciso de um seguro, que o banco possa cobrir as minhas despesas. Então ela me ofereceu o seguro. Vejam, senhores, que alguns meses atrás eu fiz esse seguro para sustentar a mim e a minha casa. Não estou dizendo para você que Deus me disse o que iria acontecer, mas no meu interior eu estava prevendo todas as situações. No meu interior eu estava prevendo que esse seria um momento que a igreja também iria parar. Se você analisar as pragas do Egito, enquanto Deus agia e afligiu o Egito com as pragas, o povo de Deus ficou em casa e não foi atingido pelas pragas. Eu não quero que o povo dessa comunidade brinque com isso. Se cuide, não saia de casa. Não é momento para passear com o filho. Ah, não tem escola, vamos para a praia. Não, é para ficar em casa. Agora é momento de deixar de abraçar. Agora é momento de deixar de beijar. Agora é momento de deixar de se reunir. É momento de ficar em casa se resguardando, se protegendo. Ah, pastor, mas essa conspiração da China, que seja, está aí o vírus. Como ele veio para nós, não importa, ele está aí. Não importa para nós se é um biológico, se foi um morcego, se foi o que foi, ele está aí. E ele é uma realidade. Pessoas estão morrendo no mundo. Ah, mas eu tenho fé. Bom, senhores, no caso de Daniel, Deus jogou ele na cova porque não tinha escolha para Daniel. Mas se perguntasse para Daniel, Daniel, se Deus jogar você na cova, você tem fé para sair de lá em vida? Tem. Então você quer ir para a cova? Ele dizer, não. A Bíblia fala para a gente não tentar o Senhor nosso Deus. Então, se nós podemos nos proteger, nós vamos nos proteger. Mas, no versículo 13 diz assim, então sem demora Daniel foi levado à presença do rei, e o rei indagou a Daniel, és tu o mesmo Daniel do tempo do meu pai? Veja, senhores, se essa não é uma pergunta interessante em nossos dias. Será que as pessoas podem olhar para nós, homens de Deus, depois de tantos anos e perguntar, tu és o mesmo pastor que eu conheci alguns anos atrás?
Você não perdeu a essência do Espírito no seu coração? Sabe esse termo aqui? És tu mesmo, Daniel, antes do rei acreditar que a interpretação de Daniel seria de Deus, ele perguntou se a vida de Daniel com Deus dele estava bem. A sua vida com Deus está bem agora? Jesus vai voltar agora nesses dias? Não sabemos. Vai começar a tribulação nesses dias? Não sabemos. Vai aparecer um chip aí agora? Não sabemos. O anticristo vai aparecer? Também não sabemos. Mas o que vamos fazer? Mesmo não sabendo, o nosso papel de servo de Deus é nos prepararmos. Agora é momento de reparar o altar. Agora é momento de orar. Quer um conselho meu? Forma grupos pequenos de 10, 5, 15. Vai para o monte orar. Vai orar nas madrugadas. Junta a sua família e faça orações. Vai orar a Deus, irmão. Será que o povo de Deus não percebe que os dias que nós estamos vivendo são proféticos? Pare de minimizar. Você é crente? Eu estou pregando para crente, meu querido. Estou pregando para gente que lê a Bíblia. É impressionante você ver gente lendo a Bíblia e minimizando as coisas. É porque isso agora é do Velho Testamento. E agora dizer que está protegido. Irmão, para de se implicar com a fé do povo. Deixa o povo crer que o sangue de Jesus protege. Deixa o povo ter a fé deles. Deixa eles crer em Deus. O Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento agora? É outro Deus? É momento de pôr fé, é momento de orar. Não é momento da igreja ficar em pânico, é momento da igreja ter esperança. Porque a palavra de Deus para nós é esperança. Eu tenho visto a mão de Deus no mundo. Satanás não tem poder nenhum de parar o mundo dessa forma. Satanás não tem poder de prostrar os reinos como os reinos estão prostrados. E se ele o fez, ele fez com a permissão de Deus. Mas nós como igreja, nós estamos de pé. Nós, servos de Deus, vamos sair mais fortes do que nunca dessa crise. Ai, pastor, eu vou ter problema financeiro. Todo mundo vai ter. O meu seguro não vai cobrir nem 10% das minhas necessidades. Todo mundo vai ter. A empresa que eu tenho, os livros vão ter. Todo mundo vai ter. Mas o povo de Deus vai sair mais forte dessa. E sabe por quê? Porque ele crê no Deus Altíssimo. Porque ele tem fé. Porque ele crê. Porque ele tem força. No entanto, olha o texto. O rei Belsazar diz ao outro Beltesazar: mandei os meus adivinhos que cuidassem, mas ninguém proclamou. Mas agora Daniel vem e dá o significado da palavra escrita na parede ao rei Beltesazar. E meus irmãos, essa foi a palavra que Deus me deu para os nossos dias. Primeiro Daniel disse o porquê que Deus mandou aquela palavra. Versículo 18. Ó rei, foi a teu pai, o rei Nabucodonosor, teu precessor, que o Senhor Deus Altíssimo deu sabedoria e grandeza, glória e majestade. Devido à magnificência que Deus lhe concedeu, pessoas de todas as nações, povos e línguas e culturas tinham por ele grande respeito e temor. Todos tremiam diante da sua presença soberana. Portanto, a quem o rei decidia matar, ele matava. A quem julgava poupar, ele poupava. A quem desejava promover, promovia. E a quem desejava humilhar, humilhava. Contudo, quando seu coração se tornou cobiçoso, arrogante e endurecido, por causa do extremo orgulho e vaidade, ele foi deposto de seu trono real e totalmente despojado de sua glória. Foi excluído do convívio com os outros seres humanos, e sua mente e coração tornaram-se semelhantes aos dos animais. E passou a morar junto com os jumentos silvestres e a comer capim com os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu. E assim viveu até reconhecer que Deus Altíssimo é soberano e domina sobre os reinos e o coloca no poder que deseja, a quem deseja. Verso 22, o Senhor diz a Belsazar através de Daniel: mas tu, ó Belsazar,
sucessor de Nabucodonosor, não tens caminhado com humildade, não humilhaste o teu coração, muito embora sabes bem de tudo quanto ocorreu ao teu pai. Ó rei, pior ainda, tu exaltaste a ti mesmo e te levantastes contra Deus dos céus. Portanto, mandaste trazer as taças do templo do Altíssimo, para que nela bebestes tu e os teus nobres, e as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvastes os deuses de prata, ouro, bronze e ferro, de madeira, pedra, que não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir, e muito menos compreender nada. E não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vinda e controla todos os teus caminhos. Por isso ele mesmo enviou aquela mão que vistes, a fim de escrever diante de ti a sentença que precisa saber. Nações do mundo, as mãos do Senhor escreveram na parede. E eis a escrita que tem na parede. Esse vírus que existe no mundo é uma escrita de Deus na parede. Quem tem ouvido, ouça, e os servos de Deus que interpretem-nas. E as palavras que foram escritas formam a seguinte frase em aramaico: Mene, mene, tekel, upharsin. E este é o significado das palavras: Mene, mene, Deus avaliou e contou o dia do seu reinado. Todos os reinos do mundo estão e foram avaliados por Deus. Deus abalou todos os reinos do mundo por esse ano de 2020. O Senhor colocou no meu coração algumas situações que estão acontecendo no mundo, que trouxe um terrível juízo sobre o mundo. Primeira situação: nunca em toda a história da humanidade houve tanta crueldade com crianças. Essa foi a voz de Deus. Crianças assassinadas, crianças estupradas, crianças espancadas, sacrifício de crianças, vendilhões de órgãos de crianças, fora o aborto que alcançou proporções astronômicas, absurdas. Um dos motivos que Deus trouxe o dilúvio sobre a face da terra é por causa da violência. A Bíblia diz que na orla do seu manto se achou o sangue dos inocentes. A morte dessas crianças em abortos, sacrifícios, estupros, queimadas, jogadas dos prédios, espancadas, esquartejadas, está no sangue dos reinos do mundo. O segundo motivo que o Senhor trouxe ao meu coração é o avanço sem precedente da ideologia de gênero, que também atinge as crianças. O Senhor está com nojo desse momento global. O Senhor está com nojo da agenda global. Satanás não tem poder de parar o mundo, mas ele pode fazer se Deus o permitir. Os senhores perceberam que as crianças estão sendo poupadas? Os senhores perceberam que há uma orquestra no mundo? E de alguma forma, e preste bem atenção, senhores, de alguma forma, o Senhor está fazendo a igreja congregar, mas sem se expor. A igreja no mundo todo parou, mas não parou. Ela parou sem parar. De alguma forma, o Senhor está jogando a gente para dentro da casa, como fez no Egito, de uma forma forçada, mas mantendo a palavra. Na época do Egito, só Moisés e Arão saíam para confrontar o rei. No nosso caso hoje, os reinos. Mas o povo ficava protegido. Pois eu quero usar sim, não só o Velho Testamento, como quer dizer que o povo do Velho Testamento não pegava praga. O povo do Novo Testamento, da Nova Aliança, pode pegar. Então eu não posso usar o sangue no umbral da porta, que é Velho Testamento, mas no Novo Testamento eu não tenho proteção e pego praga. Ah, pastor, mas se um crente pegar? Se um crente pegar, pegou, nós estamos sujeitos, não tem problema. Mas a Bíblia manda a gente ter fé. E eu oro em nome de Jesus. Cada um de vocês que estão me assistindo não serão vítimas desse vírus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Praga nenhuma, doença nenhuma chegará na sua casa.
Nós exercemos fé sobre a sua vida, exercemos fé sobre a sua família, exercemos fé sobre os seus, mas praga nenhuma chegará na sua tenda, em nome de Jesus. E essa é a nossa fé. Continuação do texto. Tekel, mene, mene, Deus avaliou e contou o teu reinado e decretou o teu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Aqui está a palavra-chave que Deus colocou no meu coração para esse momento. Há uma balança colocada no mundo agora, pastor Emerson. Todos nós estamos sendo avaliados. Não só o mundo. A igreja está em período de avaliação. Os crentes. Se você pegar a igreja do Apocalipse, o Senhor diz que Ele caminha no meio da igreja, avaliando a igreja. Ou seja, Ele põe uma balança e começa a pesar. Pense bem comigo. Se nós estamos avaliados, por que você não é achado em falta? Sabe o que é achado em falta? Vai aqui, a balança. Bom, ruim, pá. Se nós somos avaliados agora, o que nós temos feito? E agora, como servo de Deus, eu falo ao seu coração. O que você tem feito que tem entristecido o coração do Senhor? Porque o mundo está na balança. Os reis estão na balança. A escrita está na parede. Mene, mene, tekel, uparsin. Pesado fostes na balança e achado em falta. Como está a sua vida espiritual? Vê só os senhores. Tem irmãos que só vêm na igreja na ceia. E agora vão ficar um mês, 2, não sabemos. Chorando, tentando ir no culto. Mas quando estava aberto, gente morando do lado da igreja. O Senhor agora está provando o seu povo. No entanto, a igreja do Senhor Jesus passou por todas as fases do mundo. Ela passou pela gripe espanhola, que foi a pior gripe de todas. A peste negra. A peste negra foi do rato, o carrapato picava o rato. E picava as pessoas, e as pessoas começaram a morrer. 50 milhões de pessoas morreram. Esse 1500. Na época da Reforma Protestante. Você parou para pensar? Em 1500, na época da Reforma Protestante, veio a peste negra. 50 milhões de pessoas morreram. O que aconteceu no mundo? O avivamento protestante. Logo depois da gripe espanhola, um grande avivamento veio sobre o mundo. Então escute bem o que eu estou lhe dizendo. O pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. A igreja é a resposta ao caos. Os governos estão chorando. Eu vi hoje Donald Trump com os olhos em lágrimas. Eu vi hoje Jair Bolsonaro com os olhos em lágrimas. Eu vi hoje o presidente da Itália chorando. Eu vi hoje um médico italiano gritando porque eles têm que escolher quem deve morrer. O mundo está de joelho. Mas a igreja não está de joelho pelo mesmo motivo do mundo. A igreja está de joelho porque ela está orando. Eu estou clamando à igreja, se prepare. Porque veja, se você pegar, antes de eu viajar para os Estados Unidos, eu trouxe uma mensagem. Pega a minha mensagem, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quando eu li o texto de Joel, e o Senhor diz, depois da praga, você leu isso? Depois da praga, derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Se prepara, meu irmão. Oh, aleluia, se prepara. Domingo às 10 horas da manhã. De 3, uma coisa vai acontecer no mundo. De 3, uma vai acontecer no mundo. É momento agora de quê? Não é momento de você ficar em casa à toa. É momento de prepara um altar na sua casa. Reúna a sua família e ore. Ai, terminou a praga, viu? Voltou ao normal. Mas vai vir outra, e outra,
E outra, crise financeira, as coisas estão, escute, não estão melhorando. Qual é a chance do mundo melhorar? Agora, aqueles que são de Deus, esse é o momento que o Senhor está provando o seu povo. Quem é frio vai ficar mais frio, quem é quente vai ficar mais quente, quem é pecador vai afundar de vez no pecado. E aí vamos ver a diferença em quem serve a Deus e quem não serve. É momento, inclusive, de provar aqueles crentes que dizem amar o avanço da obra de Deus ou não. Porque se você esquecer a obra de Deus afunda. Nem essa transmissão temos condição de pagar. É momento de você analisar. Sabe por quê? Todos nós, e eu não digo o mundo, todos nós estamos na balança. Primeiro, que a Bíblia diz que o juízo começa primeiro pela casa de Deus. A única diferença é que Deus não julga o seu povo junto com o mundo. Eu passei um vídeo no meu Facebook da igreja coreana, como que ela enfrentou o vírus. A Coreia foi o segundo país a ser impactado com o vírus, depois da China. No entanto, a Coreia começou a ter um número assustador de contágio. E os crentes foram orar. Você vê, a Itália já vai passar a China em números de mortos. Mas eu estive lá na Itália. Deus está sacudindo esse mundo. Deus está calando os reinos da terra. Pense comigo, a visão que Deus me deu no avião é que os reinos estavam numa grande festa, aprovando leis contra Deus. Os reinos que odeiam a Deus, de repente a escrita veio na parede. Mene, mene, tekel, uparsine. Eu estava dentro do avião e confesso a você que na hora que Deus me deu o texto, eu não me lembrava do texto. E eu tomei um susto e acordei, 4 da manhã. Eu abri a mochila e peguei a Bíblia. E o Senhor me disse, está aqui. Todos estão sendo pesados. Você que me assiste, nós aqui, o Senhor está nos avaliando. É o momento que o Senhor está avaliando a igreja e todos estão sendo pesados na balança. Eu, meu irmão, já tenho orado e espero que você ore para que não sejamos achados em falta. É momento de se arrepender, é momento de dobrar os joelhos, é momento de clamar e pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. É momento do pai pedir perdão para o filho, do filho pedir perdão para o pai. É momento de conserto. Jesus está voltando. Escute o que esse pastor está dizendo. Jesus está voltando. Porém, antes do retorno dele, de 3, uma coisa vai acontecer. Pode anotar aí no seu caderno. De 3, uma coisa. Coisa vai acontecer. E eu não falei hoje porque eu espero que domingo às 10 horas da manhã o Senhor vai me dar essa palavra, mas a profecia já está lançada. Eu sabia no meu interior que não iria demorar muito. Não sabemos se Jesus volta daqui 5 anos, 1 ano ou nesse ano, se o anticristo, nós não sabemos, mas a igreja, pastor Lorival, tem que estar preparada. É uma irresponsabilidade de qualquer pastor dizer, não, isso aí não é nada. E se for, irmão, você está louco? Nós temos que preparar a igreja.
Temos que preparar o povo, chamar o povo para oração. Eu vou montar aqui, 4 grupos de subida no monte. Um grupo comigo, um grupo com o pastor Lorival, um grupo com o pastor Emerson, um grupo com o pastor Edson. Grupo de 10. Quem quiser fazer parte, pode fazer. Nós vamos colocar no grupo emergencial da igreja. Se você que está nos assistindo quiser fazer parte desse grupo, deixa o seu telefone aí nos comentários e depois o Pedro ou o Juliano passa para o pastor Lorival. E nós vamos subir ao monte para orar. Uma vez por semana, cada grupo. Eu vou subir com o meu grupo de 10 a 15. Pastor Lorival com o grupo dele de 10 a 15. Pastor Emerson. Dele 10 a 15, pastor Edson com o grupo dele de 10 a 15, e vamos orar a Deus. Sabe por quê? Quando terminar tudo, essa igreja que em nome de Jesus pelo menos vai sair mais forte. Nós vamos sair mais forte disso. Vamos sair mais forte tanto espiritualmente, como emocionalmente, como também financeiramente, porque essa igreja é do Senhor Jesus, Ele é o dono da igreja, Ele sustenta a igreja.